Nossa aula de hoje de língua portuguesa, nós vamos abordar um gênero muito conhecido da esfera jornalística, que eu tenho certeza que vocês conhecem, né? Embora tem gente que não vive lendo, não vive assistindo, mas vocês conhecem, que é o gênero textual reportagem. Aluno, aluna, você sabe o que é uma reportagem? Ao final dessa aula, nós vamos fazer comparação desse gênero textual que nós vamos estudar a um gênero que nós já vimos anteriormente, que é o gênero textual notícia. Sim, porque tem gente que confunde muito a reportagem com notícia, certo? Então, existem algumas particularidades que são bem parecidas, mas a reportagem é um gênero textual e a notícia é outro. Ok? Então vamos lá, vamos ver o que é reportagem, pessoal. O que é uma reportagem? A reportagem é um gênero textual jornalístico, não literário, veiculado nos meios de comunicação, jornais, revistas, televisão, internet, rádio, dentre outros. Esse tipo de texto tem o intuito de informar, ao mesmo tempo que prevê criar uma opinião nos leitores. Portanto, ela possui uma função social muito importante como formadora de opinião. Pessoal, percebam que o suporte, que vocês já sabem o que é suporte, é onde o gênero textual ele é veiculado, é bem fácil de ser encontrado, né? Porque a reportagem ela contém nos jornais, jornal impresso, pode ser aquele jornal que a pessoa assiste na televisão. A reportagem ela está em revistas, a reportagem está na internet, no rádio também, às vezes, quando a gente assiste, escuta algum programa, a gente também pode ter acesso a esse gênero textual, entre outros. E o objetivo, pessoal, desse gênero textual, o objetivo é apresentar diversas versões de um mesmo fato, sabe? De um mesmo fato, de um mesmo tema, e o leitor, formar o leitor, né? Atender a um público alvo de leitores que seja formado uma opinião. Então, todas as vezes que você vê uma reportagem, você, ao final da reportagem, você tem uma opinião sobre aquele assunto que está sendo abordado, certo? Aqui, no próximo slide, eu vou mostrar a vocês os suportes, né? Como eu falei, tem o jornal impresso, tem a internet, as revistas, o rádio. Então, ele é muito fácil de ser encontrado. É importante saber que, embora a reportagem possa ser expositiva, informativa, descritiva, narrativa ou opinativa, ela não deve ser confundida com a notícia ou os artigos opinativos. Então, eu devo lembrar vocês assim, quando eu digo expositiva, informativa, eu estou falando da tipologia dela. Ela é expositiva porque ela expõe um assunto. Ela é informativa porque ela informa a sociedade sobre um determinado tema. Ela é descritiva porque ela descreve, ela tem minúcias. Ela é extensa porque ela é muito bem elaborada e ela descreve com muitos detalhes tudo o que aconteceu. Ela é narrativa porque ela narra uma história. Então, se ela é narrativa, ela tem todos aqueles elementos da narrativa, que é personagem, é espaço, é tempo, certo? Ela vai responder aquelas perguntas lá, o que, quem, com quem aconteceu o fato, como aconteceu, por que aconteceu, né? Como se deu aquele fato. Então, ela é narrativa porque ela narra, né, esses fatos. Opinativa, narrativa ou opinativa, ela é opinativa, como eu falei para vocês agora há pouco, porque ao terminar uma reportagem, geralmente o leitor, o público-alvo, tem uma opinião sobre aquele assunto que foi exposto.
Vale lembrar também, pessoal, que o repórter é a pessoa que está responsável por apresentar a reportagem que aborda temas da sociedade em geral. Então, este profissional, ele tem um papel muito importante, né, dentro do eixo jornalístico, né, dentro desse cunho jornalístico, porque ele é responsável por apresentar a reportagem. E a reportagem, ela tem as características e ela tem uma estrutura, né? Ela tem características e ela tem uma estrutura a seguir. Então, esse profissional é aquele profissional que vai fazer toda a abordagem, que vai juntar todos os fatos, vai pegar depoimentos, e é por isso que a reportagem é extensa, porque como tem minúcias, como tem muitos detalhes, a reportagem ela não é uma reportagem, um texto curto. Ela tem várias partes e engloba assim muitas coisas, né? Muitos aspectos sobre aquele assunto que está sendo tratado. Principais características da reportagem. Vamos lá, as principais características. Textos escritos em primeira pessoa e em terceira pessoa. Então, pessoal, quando a gente vê os textos escritos em primeira pessoa, vocês já sabem que aquele texto, o repórter, no caso, que está fazendo aquela reportagem, ele pode falar, dá a entender que ele está falando como ele, como personagem daquilo tudo, ou em terceira pessoa, quando ele só conta a história. Então, esses textos, ele tem essa característica, ele pode ser escrito em primeira pessoa, ou ele pode ser escrito em terceira pessoa. Terceira pessoa é só quando o repórter analisa de longe e conta aquele fato. O texto em primeira pessoa é quando ele, em muitas frases, você vê que ele se envolve, ele se põe ali. Quando eu digo assim, se eu estou apresentando, digamos, uma reportagem sobre a educação, e eu falo assim, precisamos, né? Preciso acreditar que isso é verdade. Quando eu digo preciso, antes desse verbo aí preciso, tem um pronome, e esse pronome só pode ser eu que estou falando. Então, os textos escritos em primeira e terceira pessoa é uma das principais características da reportagem. Depois vem a presença de títulos, né? Não é um título só, né? São vários títulos. Esses títulos vêm de uma parte a outra, separa às vezes uma parte a outra da reportagem, às vezes é chamado de caixa informativa, às vezes o título é uma citação de uma pessoa que foi entrevistada, é uma fonte de onde foi retirado algo que vai se falar sobre aquele fato. Foco em temas sociais, políticos e econômicos. A reportagem, ela traz toda essa característica de assuntos relevantes para a sociedade. Então, tudo que se fala da sociedade no âmbito social, no âmbito político, na economia, a reportagem pode sim trazer essas informações para nós. É uma das características, né? O foco, né? Está posto assim de uma forma para que venha favorecer a sociedade no geral. Linguagem simples, clara e dinâmica. Gente, a linguagem simples, a gente sabe que é aquela linguagem onde não vai ser usada assim, palavras difíceis, digamos, palavras difíceis, né? A linguagem simples, ela traz ela é posta de um jeito que qualquer pessoa que escute vai entender a mensagem que o jornalista, o repórter está passando. Vai entender aquele fato de forma clara, né? De forma simples e de forma clara, não vai deixar nenhuma dúvida. E dinâmica, porque eles têm um jeito, né, de falar, eles têm um jeito de se dirigir ao público-alvo, né, que somos nós, de uma forma tão dinâmica que a cada passo que eles vão apresentando na reportagem, a gente vai tendo curiosidade de saber como acabou aquele fato, o que foi resolvido, né, como terminou aquilo que está sendo exposto para nós. Depois vem o discurso direto e o discurso indireto.
Quando eu digo discurso direto como uma das principais características da reportagem, eu estou dizendo que o jornalista ele pode, digamos, entrevistar alguém e pegar a fala daquela pessoa e colocar na reportagem exatamente como a pessoa falou. Esse é o discurso direto. Alguém falou uma frase, digamos que o repórter entrevistou uma pessoa, a pessoa falou uma frase e aquela frase, do jeito que a pessoa falou, ele foi e colocou ali na reportagem. Esse é o discurso direto. E o discurso indireto é quando o repórter pega aquela frase e do jeito dele, do repórter, ele vai transformar, vai colocar aquela frase, né, na reportagem. Então, não tem as palavras da pessoa, mas da forma como o repórter falou, está exposto ali do mesmo jeito, ok? Objetividade e subjetividade, certo? A objetividade tem a ver com imparcialidade, sem opinião. Pode ser que a reportagem ela venha com objetividade, ela não tenha opinião daquela pessoa, né? daquele profissional que está fazendo a reportagem, o repórter, não tem a opinião dele. Ou pode ter a subjetividade, né? Que vai defender uma ideia. Ele pode muito bem apresentar essa reportagem defendendo uma ideia, defendendo um ponto de vista e fazendo com que o leitor ou a pessoa que esteja assistindo até pela televisão, ao final daquela reportagem, já tenha uma opinião também formada sobre aquilo. Linguagem formal. A linguagem formal, a gente sabe que é aquela linguagem certinha, né? Que ela atende às normas, a norma padrão da língua portuguesa. Então, esse texto, a reportagem, ele é revisado, né? Para que saia tudo certinho, para que não tenha nenhum erro, né? Ortográfico, não tenha determinados erros, certos erros, que a língua padrão da língua portuguesa não admita, certo? E textos assinados pelo autor. A pessoa que está fazendo a reportagem, no caso o repórter, ele vai sim assinar aquele texto, aquela reportagem. A reportagem vai ser dele. E aí justifica, às vezes, muitas vezes, né, o repórter está passando na rua e acontece um fato, né, e ele sabe que aquele fato vai ser de relevância para a sociedade. De repente ele está passando e acontece naquele momento um anúncio ali de que vai haver, digamos, uma greve de ônibus, né? E ele está passando ali e ele tem oportunidade de pegar o furo, como eles dizem, o furo da reportagem. Ele pegou de início, né? Então, ele vai fazer toda aquela cobertura e no final ele vai assinar, porque é um trabalho onde ele vai ser o autor e ele vai fazer toda a cobertura e ele vai assinar. Aqui, pessoal, nós vamos ver um pouco da estrutura da reportagem. Bom, a reportagem, embora apresente uma estrutura similar à da notícia, similar, parecida, né? A reportagem é mais ampla e menos rígida na estrutura textual. Olha, quando eu digo que ela é mais ampla, eu digo que ela é maior que a notícia. A notícia, pessoal, ela também tem esse... Um pouco mais à frente a gente vai ver. Ela também informa, não é isso? Mas o texto é curto. A reportagem ela é ampla, ela é extensa, porque na reportagem aquele tema que está sendo tratado, às vezes vai trazer um depoimento de uma pessoa, de um especialista, às vezes vai trazer imagens, às vezes vai trazer um outro texto, né, dentro da reportagem que fale da mesma coisa para ser feita uma comparação, certo? Então a reportagem, ela na estrutura dela, ela é bem mais ampla do que a notícia. Ela pode incluir as opiniões e interpretações do autor, entrevistas e depoimentos, análises de dados e pesquisa, causas e consequências, dados estatísticos, dentre outros. Geralmente, a reportagem, ela engloba tudo isso, tá, pessoal? Para ela ficar bem completinha, ela tem que ficar bem
atraente, para que não seja só uma notícia dada e ali a pessoa ainda fica querendo saber depois o que aconteceu, se resolveram, não. A reportagem ela é completa, certo? Ela tem opiniões, ela tem entrevistas, né, depoimentos, principalmente de pessoas que são especialistas naquele assunto que está sendo tratado. Ela traz dados de instituições, quando diz assim que a análise de dados e pesquisa são de acordo com o tema que está sendo tratado, ela traz instituições, né, que fizeram pesquisas, gráficos também, né, dados estatísticos. Então, na estrutura da reportagem, a reportagem engloba tudo isso. Estrutura básica da reportagem. A estrutura básica dos textos jornalísticos é dividida em 3 partes: título principal e secundário. As reportagens, tal qual as notícias, podem apresentar 2 títulos, um principal e mais abrangente, que é chamado de manchete, e outro secundário, uma espécie de subtítulo e mais específico. O LIDE, que é na linguagem jornalística, o LIDE corresponde aos primeiros parágrafos dos textos jornalísticos, os quais devem conter as informações mais importantes que serão discorridas pelo autor. Portanto, o LIDE pode ser considerado uma espécie de resumo, onde as palavras-chave serão apontadas. E o corpo do texto, desenvolvimento do texto, sem perder de vista o que foi apresentado no lead. Nessa parte, o repórter reúne todas as informações e as apresenta num texto coeso e coerente. Pessoal, se vocês prestarem bem atenção, é a estrutura muito parecida com a estrutura da notícia, certo? Tem o título principal, secundário, tem o slide, tem o corpo do texto. Só que a gente tem que ver que no título, né? O título ali, ele traz já um título principal e secundário. E nesse secundário, ele já é mais específico, ele já abrange mais o que vai ser falado naquela reportagem. Eu não sei se vocês já perceberam, um dia, se vocês tiverem oportunidade, vocês analisem o jornal, certo? Seja lá de qualquer emissora. E tem a manchete, é aquela... vocês vão perceber que a manchete, ela deixa a gente curioso, né? Deixa a gente com aquela curiosidade de saber o que vai ser passado depois. E geralmente aparece o repórter que informa o que vai ser... o que vai ser abordado, né? E aí passa um minutinho e aí já começa a reportagem. Vem um comercial, geralmente, e aí já começa a reportagem. Esse primeiro momento, entendeu? Ele é chamado de manchete, ele é chamado porque é para dar um chacoalhão, como dizem, né? Uma sacudida em quem está assistindo para aguçar a curiosidade, certo? E a reportagem, além desse título principal e secundário, lá no corpo da reportagem, no corpo do texto, né? Ela tem, como eu falei, vários títulos também, porque o texto ele é muito, ele é extenso, ele não é curto, né? Nessa lead aí no meio, que pode ser lead ou lead, entendeu? Ele vai responder todas aquelas perguntas: com quem aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, certo? Ela é um resumo da reportagem. Ela vai responder todas aquelas perguntas que são os elementos da narrativa. Afinal, se aconteceu algo, se estão falando de algo, tem um motivo, tem um lugar onde aconteceu. E aí, nessa lead, é que é feito esse grande resumão, onde tem palavras-chave, onde você fica querendo um pouco mais saber sobre todo aquele assunto que está sendo exposto. E o corpo do texto, como eu falei, é o desenvolvimento. Ali, sem perder de vista o que foi apresentado na lead, né? Nessa parte, o repórter reúne todas as informações e apresenta num texto coeso e coerente, né? Então, assim, pessoal, o repórter ele vai pegando
as entrevistas, os depoimentos, as fontes, os gráficos, coeso e coerente, tudo é uma sequência, né? Ele não pode começar falando de uma coisa e depois ele mudar o foco e depois voltar para um gráfico, entendeu? Então existe toda uma estrutura onde é feita a reportagem, onde você lê e você vai vendo todas as perguntas que vão surgindo, vai sendo respondidos ali. Nossa, mas se tratou, digamos, de meio ambiente, de onde foi tirado, né, essa informação? Então, na reportagem ali no corpo, vai mostrar pesquisa, vai mostrar um depoimento de um especialista, né, de um biólogo, enfim. A reportagem, é bom que vocês saibam que ela informa, mas ela é bem extensa porque ela é bem completa, tá, pessoal? Diferença, agora eu falei que agora no final dessa aula, nós íamos ver algumas diferenças entre reportagem e notícia. Nossa, professora, 2 gêneros muito parecidos. Realmente, 2 gêneros muito parecidos, mas a reportagem é um e a notícia é outra. Então vamos ver. Geralmente as reportagens são textos mais longos, opinativos e assinados pelos repórteres. Vejam bem, pessoal, a reportagem são textos longos, enquanto que a notícia não. Ela tem a mesma função de informar? Tem. Só que a notícia, ela traz aquilo que está acontecendo naquele momento, não é isso? A notícia traz, e a notícia tem que ser um assunto atual. A reportagem nem tanto. A reportagem às vezes vai passar no domingo uma reportagem sobre o que aconteceu no mês passado, sobre, entendeu, um desastre ecológico, sobre vacinas. Vai ser feita uma reportagem sobre todas as vacinas que as pessoas tomaram aqui no Brasil, né? Enfim, a notícia, o assunto, né? O tema é atual, é bem atual e é novo, digamos novo. A reportagem não precisa ser, ela traz o tema atual, mas ela pode ser um tema que surgiu na semana passada, que tem que ser mais esclarecido, né? Que alguém tem mais alguma afirmação. Opinativa, ela é opinativa porque eu já disse a vocês. A notícia, ela traz o assunto para que você fique informado. A reportagem, ela já traz muitos dados, muitas versões sobre aquele fato que está acontecendo. Então, é bem comum que ao terminar de ver a reportagem, de assistir a reportagem, de ler a reportagem, você tenha uma opinião sobre o tema abordado. Por esse motivo, a reportagem é um texto que precisa de mais tempo para ser elaborado pelo repórter. Nela se desenvolve um debate sobre um tema de modo mais abrangente que a notícia. Já as notícias são textos relativamente curtos e impessoais, que possuem o intuito de somente informar o leitor de um fato atual ocorrido. Foi o que eu acabei de falar, né? Logo, podemos dizer que a notícia faz parte do jornalismo informativo, enquanto as reportagens fazem parte do chamado jornalismo opinativo. Então, o jornalismo informativo é a notícia. Informou, aconteceu um fato novo, foi veiculado nos suportes nos mesmos suportes que a reportagem, no rádio, televisão, internet, certo? Mas a notícia é de cunho informativo, é só para informar a população. A reportagem não, ela é opinativa porque como ela é muito grande, ela é bem abrangente, ela traz diversas versões, como eu falei, faz com que o leitor, o público-alvo, crie uma opinião sobre o assunto. Ok? Então, pessoal, eu coloquei aqui, ó. Ai, a pilha acabou, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, né? E tenham assimilado que é um gênero muito parecido com a notícia, mas cada um tem as suas particularidades, né? As suas características.
E até a próxima aula. Muito obrigada. Fiquem com Deus.